Olá, com a Canton Fair chegando, com as viagens internacionais voltando, as pessoas estão com bastante dúvida do visto chinês. Eu quero passar os tipos de vistos que você pode conseguir, para qual que você deve aplicar e mais ou menos como é que está a política atual. E eu falo mais ou menos porque a gente vai falar uma informação agora e daqui uns 6 meses ela pode ser levemente modificada. O grosso aqui não vai ter mudança e você pode usar isso como parâmetro. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação e China. Então se você é um importador ou quer se tornar um importador de sucesso, é legal você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Se você achar o conteúdo aqui útil, lembra de deixar a sua curtida. Se você tiver com alguma dúvida, também pode deixar o seu comentário. Vamos falar então primeiro, já que em teoria isso foi normalizado, o procedimento dos vistos ainda continua através do registro no site chinês, você preenche os documentos, preenche os formulários e agenda um dia na embaixada em Brasília, ou no consulado de São Paulo, ou no consulado no Rio, para você ir lá cadastrar a sua biometria, a sua digital. Então o procedimento é meio que o mesmo, você vai ter que escrever lá as suas informações pessoais, informações do passaporte, onde você vai, quando você vai, por que você vai, e aí vão te dar uma data para conferir essas informações, seus documentos físicos, você cadastra e estaria livre. Bom, o procedimento é muito parecido. Tem aventureiro que faz, por exemplo, visto sozinho, que você vai lá na embaixada e pega informações, ou lê da internet. Cara, esse é um caminho. Se você é um estudante, ou se você realmente está assim, num low budget, assim, muito baixo, aí você faz isso. Caso contrário, como até um visto para os Estados Unidos, como um visto para um país diferente, busca uma agência especializada, né, de vistos, aí pesquisa lá com calma, pega as informações de alguém com experiência para fazer, porque isso é um visto complexo. O formulário dá bastante trabalho, o formulário tem detalhes lá que você vai ter que saber onde escrever. Imagina, você prepara tudo, preenche tudo, marca a biometria e tem alguma coisa errada. Então dá muito trabalho, principalmente para quem não é de São Paulo, que tem que viajar às vezes até para um outro estado, ou de São Paulo ou Brasília para fazer o visto, tem esse tipo de problema. Vamos para os tipos de visto, para as categorias. Eu diria que o principal visto é o visto de negócios. É claro que para um outro tipo de país, o visto de turismo é o mais comum, né? Agora, para a China, e especialmente o que a gente faz aqui e o que eu acredito o seu conteúdo aqui pesquisando, seria para fazer algum tipo de negócio, visitar uma feira, visitar um fornecedor, e esse visto é o visto M. O visto M, hoje, os brasileiros conseguem um visto de até 5 anos. É meio que um padrão. Eles falam até, você vai ganhar só de 1 ano, mas se você lá escolhe, você vai pegar aqueles de 5 anos com múltiplas entradas. Ou seja, você pode entrar no país, volta para o Brasil, no ano seguinte você usa o mesmo visto, no outro ano a mesma coisa. O que você não pode exceder é o número de dias permitido que você pode ficar dentro da China. Então, no caso, na China, a gente tem, para os brasileiros, estão de 90 dias. Então, se você entrar lá por Xangai, por Pequim, por Shenzhen, por Guangzhou, você não poderia ficar mais de 3 meses seguidos dentro do país. E aí, o que o pessoal faz, caso você precise ficar 6 meses num projeto, dá mais ou menos 87 dias, você sai, vai para Tailândia, vai para outro país, ou vai para Hong Kong, e volta depois de 1 dia, ou 2, ou na mesma hora, e você ganha novamente os 90 dias. Então, muita gente que precisa ficar mais tempo, usa esse visto para fazer esse tipo de procedimento e estender ali o tempo. O outro tipo de visto que eu falei que era para ser o mais comum foi a China, é muito popular no aspecto do turismo, porque tem lá a muralha da China, que é das novas maravilhas do mundo, vamos falar assim, até no mundo antigo, dependendo de onde você procura também vai estar. Tem lá os guerreiros de terracota, Xangai, tem Tibete. Então tem um monte de rota, um monte de lugar legal para conhecer e tem gente que explora assim o lado turístico. Então esse visto de turismo é o visto L. A maior diferença do visto L e do visto M é porque o visto M de negócios você vai precisar de uma carta convite, você vai precisar de uma empresa chinesa com um carimbo, com assinatura, convidando você para ir para lá. Então se você não tem esse convite, você não vai conseguir ir, você não vai nem ter o visto aprovado. Já o visto de turismo, você vai ter que mostrar a passagem de ida, o hotel que você vai ficar, o roteiro, vai ter que mostrar uma prévia do porquê que você está querendo visitar aquele lugar que você quer. Muito parecido também quando você vai pegar um visto para um país que precisa. O passaporte brasileiro é muito bom, nosso passaporte quase não precisa de visto para nenhum lugar, né? Com exceção de alguns, e às vezes até comum, mesmo que você tenha visto, por exemplo, para os Estados Unidos, quando você vai para lá, eles começam a te perguntar, pedem a reserva do hotel, lá na hora da imigração, né? A mesma coisa na Europa, quando você vai, não é incomum, né? A China só pede um pouquinho isso antes. Agora eu vou falar, assim, os menos comuns. Então, acho que o primeiro dele, talvez que combina um pouco com por que você está vendo esse vídeo, é o visto de trabalho. Então, o visto de trabalho é um pouco diferente.
momento, né, apesar de ele se renovar a cada ano ou a cada 2 anos, isso vai depender do que o governo te libera, você vai ter que iniciar o processo de visto fora da China. Então você vai ter que iniciar o processo no Brasil, você vai ter um visto temporário de 30 dias, que quando você, com esse visto, chega na China, faz um monte de procedimento para saber exames de saúde, às vezes até alguns exames técnicos do trabalho que você vai fazer, você vai ter que traduzir todos os seus certificados, os seus diplomas, para justificar o seu trabalho lá para o chinês, dentre de outros passos que você consegue sim executar nesses 30 dias, para aí sim você ganhar o visto de residência temporária, que é o visto D. Então, com esse visto, aí sim você vai poder lá, vamos falar assim, você vai ser um morador chinês, né, que vai te dar acesso a várias facilidades, como você vai poder abrir uma conta bancária na China, você vai ter algumas, né, para você alugar um apartamento é mais fácil com esse visto, você começa a declarar imposto, você fica muito mais legal, vamos falar assim, não muito mais, fica legal, né, como se você está trabalhando e morando na China. Esse seria o visto que você que você deveria ter. O problema é que muita gente vai para a China negócios e começa a desenvolver uma empresa, começa a trabalhar e decide ficar. Eu fiz isso dessa maneira, né? E depois disso você vai ter que abrir uma empresa ou ter uma empresa que dá o seu próprio visto. Então eu lá na China, minha empresa chinesa tinha que me cadastrar como funcionário de mim mesmo. Então essa foi a maneira como eu tive o visto e é a mesma linha. Eu fiz um visto fora da China, em Hong Kong, no meu caso. E aí, de Hong Kong, eu fui para a China e fiz um procedimento de 30 dias para tirar o visto de trabalho. Esse é um visto que muita gente pergunta, ele é bem burocrático, tem algumas informações direto do Ministério do Trabalho da China, mas ele sempre vai começar por aqui. Você começa por aqui e junto com os documentos você chega e faz o procedimento. E os últimos, assim, eu só vou mencionar, mas acho que talvez um visto um pouco comum seria o visto de estudante. Então, o visto X, que esse é para você que vai estudar mandarim, ganhou uma bolsa de mestrado, de doutorado, ou às vezes uma graduação. É difícil de graduação se você não fala mandarim, né? Então, geralmente, ou você vai para lá estudando mandarim, depois que você se gradua em mandarim na China, aí você às vezes até tem facilidade de conquistar já uma bolsa direto, uma bolsa de mestrado e depois uma bolsa de doutorado. É muito comum o pessoal que fica um longo período na China estudando, né? Para esse tipo de visto, você vai precisar dos documentos da faculdade. Geralmente é mais fácil, porque a própria faculdade já deixa isso tudo mastigado, já está acostumado, né, a fazer esse tipo de convite, vamos falar, de tipo de visto para os futuros estudantes, então é fácil. E o último seria um visto os dois últimos conhecidos, é o visto de jornalista. Esse eu não sei detalhes de como faz, na verdade a gente nunca tirou, a gente já recebeu jornalistas, mas eu não cheguei a perguntar para ele o porquê ou como ele tirou o visto lá na China, né? Então você teria que perguntar para uma agência de novo. E eu reforço que é um trabalho bem delicado, porque eles não devem dar para qualquer jornalista, para qualquer um, justamente pelo ponto de vista ideológico. Se esse jornalista vai gravar de uma maneira que a China não vai gostar muito, se vai ser alguma coisa meio anti-China. Então esse cara nem iria para lá. Eu acho que existe uma pesquisa prévia até do qual que é a linha editorial desse cara para ver se aprovam ou não. E tem também o visto familiar. O visto familiar é se você tem um parente, né? Tem tanto se você tem um parente chinês ou um parente, por exemplo, a esposa, o marido desta pessoa que tem um visto temporário, aquele visto D. Então o visto de trabalho também te dá acesso a convidar um familiar. Então esse familiar vai ter lá o acesso aos vistos para ficar um tempo pré-determinado que foi dito de uma visita, e ele pode ir lá visitar, como também morar com você nesse período. Mas é isso, pessoal. Ficou longo o vídeo, mas acho que aqui tem todas as dúvidas de visto. A gente até recomenda a China Vistos, dos vistos para a China. Ele é um parceiro de muito tempo, né? Não é meu negócio, mas ele atende muito bem, ele tem muita experiência e pode te ajudar caso você tenha alguma dúvida em mais detalhes ou o seu processo de visto em si. Então, até o próximo vídeo.